Eu sei, você não gostou de Quantumania. Você achou um filminho Sessão da Tarde, achou que o Kang foi mais um vilão mal utilizado. Onde já se viu o Kang ser derrotado por formigas, né? Se você pensa assim, você provavelmente não entendeu o filme, mas tá tudo bem. Hoje eu vou explicar o que realmente aconteceu e vou te mostrar todos os detalhes e sutilezas que fazem de Quantumania um filme muito melhor e mais sombrio do que você imagina. Por exemplo, muita gente não reparou que parte do filme não acontece de verdade, só acontece na cabeça do Scott Lang, que o Kang matou a própria família, ou que o Scott na verdade perdeu a batalha e está sendo torturado pelo Kang em um looping temporal. A maioria das pessoas nem parou para se perguntar por que o filme se chama Quantumania. Eu vou começar pelo protagonista, porque o arco do Homem-Formiga na trilogia é fantástico. No primeiro filme, tudo que ele queria era conquistar o olhar de admiração da filha. This is your chance. The chance to earn that look in your daughter's eyes. To become the hero that she already thinks you are. O problema é que apesar de ter conseguido conquistar esse olhar de admiração nos outros filmes, ele nunca mereceu essa admiração de fato. E no começo desse filme ele já não era mais admirado. No primeiro filme o objetivo dele era se tornar o herói que a filha já achava que ele era. E isso também nunca tinha acontecido. No começo de Quantumania, a Cassie está muito incomodada com o pai. Ela virou uma ativista, tenta de todas as maneiras ajudar as pessoas. E ela não se conforma que o pai só quer saber da fama e do sucesso que ele conquistou depois da batalha contra o Thanos. E tem mais, até esse filme a motivação do Scott sempre foi totalmente egoísta. Ele nunca teve atitudes de herói de fato. No primeiro filme ele só agiu para salvar a filha. Em Guerra Civil ele só queria impressionar o Capitão América e se tornar um Vingador. No segundo filme ele agiu para impressionar a mulher que ele ama e em Vingadores Ultimato para conquistar fama e ser admirado por todos. Muito por conta disso ele escreveu o livro que ele aparece lendo para as crianças no começo do filme. Até em Quantumania mesmo ele só age para salvar a filha que tinha sido sequestrada pelo Kang. Mas aí que vem a conclusão linda do arco dele. Percebendo o tamanho da ameaça que era o Kang, o desespero da Janet e principalmente que ainda não tinha merecido conquistar a admiração da Cassie porque não era de fato um herói, ele finalmente tem a primeira atitude heróica da vida dele. Na batalha final, ele estava disposto a se sacrificar, perder junto com o Kang para salvar o multiverso. Mais ainda, ao contrário do primeiro filme que ele faz o que faz só para poder ficar junto da filha, ele corre o risco de nunca mais ver ela e a mulher que ama para impedir o Kang de se libertar. Ele finalmente conquista o direito de ser admirado. Mas redenção à parte, o Scott está completamente perturbado nesse filme. A cabeça dele tá uma bagunça. Repara bem na sequência de abertura. As reações das pessoas ao encontrarem o Homem-Formiga são absurdamente exageradas. Sorrisos que chegam até a dar medo, pessoas virando para trás boquiabertas e tirando fotos dele, muitos olhares até assustadores de admiração. É exatamente o que ele quer conquistar da filha dele e na imaginação dele o Scott projeta isso nas outras pessoas. Isso é uma prova de que toda essa cena do Scott andando na rua não é real. Isso não aconteceu de fato, é como ele gostaria que tivesse acontecido. É tudo coisa da cabeça dele. Até o Jimmy Woo fica surpreso com o truque de mágica do Scott pegando o cartão. O Scott lembra que ele ficou surpreso no segundo filme e imagina que isso aconteceria de novo. Mas o Jimmy Woo já até aprendeu a fazer essa mágica como a gente viu lá em WandaVision. Então eu duvido que ele também ficaria surpreso dessa vez. E também tem a parada de empregado do século. Claro, isso tem a ver com o tema de viagem no tempo e Kang, mas nunca vi empresa nenhuma dar o prêmio de empregado do século pra alguém. Essa cena é na pegada das cenas do Luiz dos outros filmes. Enquanto ele conta pros outros o que aconteceu, a gente vê as coisas como ele acha que aconteceram e não como aconteceram de fato. Vale lembrar que nos dois primeiros filmes uma coisa que foi repetida várias vezes é que o reino quântico pode deixar as pessoas loucas. O Hank até chegou a ficar louco mesmo por um momento quando ele foi buscar a Janet. Ele acabou precisando ser salvo pelos poderes dela. E é por isso que o filme se chama Quantumania, justamente porque o Scott enlouqueceu. No primeiro filme ele já estava mal por ter perdido boa parte da infância da filha enquanto ele estava preso. Depois ele acabou perdendo mais 5 anos do crescimento dela quando ele foi parar no futuro pelo reino quântico. A Cassie também tinha corrido risco no primeiro filme sendo atacada pelo Jaqueta Amarela e agora foi sequestrada por Kang. As coisas que mais atormentavam o Scott na vida aconteceram de novo. E encontrar Darren Cross no reino quântico, agora MODOK, o cara que tentou matar a filha dele quando era criança, com certeza não contribuiu para a sanidade dele. E aí vem o Kang e ameaça usar um looping temporal para ficar matando a filha dele e voltar
voltando no tempo, fazendo o Homem-Formiga assistir a filha morrer eternamente até implorar pro Kang matar ele. I will kill your daughter in front of you, then make you relive that moment over and over again in time, endlessly, until you beg me to kill you. É uma baita ameaça, né? A Wanda, quando viu o Visão morrer 2 vezes, sequestrou uma cidade e alterou toda a realidade ali. Quando viu a terceira vez, quase destruiu 2 universos inteiros. Imagina o que ia acontecer com a cabeça do Scott vendo a filha morrer incontáveis vezes pela eternidade. E falando em tortura, vamos falar do Kang. Será que ele foi realmente mal utilizado? Já vou começar falando de cara que se você acha que ele morreu, você tá completamente equivocado. E eu nem preciso falar da regra sem corpo, sem morte. Na última cena do filme, o Scott fica em dúvida se tinha realmente matado Kang ou não. We did beat him, right? I mean, yeah, that's what happened. He was getting out and he didn't get out. I think. E na cena pós-créditos do Conselho de Kangs, o Ramatut pergunta se tem certeza que ele morreu. You sure he's dead? É justamente pra audiência ficar com isso na cabeça. Será que morreu mesmo? Além disso, o filme literalmente termina com a mensagem Kang vai voltar. Ah, mas tem as variantes. A única variante chamada de Kang no MCU até agora é a que aparece em Homem-Formiga. E provavelmente vai ser a única pra diferenciar das outras. A gente já viu Aquele que Permanece, Imortus, Ramatut, Centurião Escarlate, Victor Timely e Kang, além de vários outros ainda sem nome. Esse Kang vai voltar sim. E se você acha que ele perdeu a batalha, você também está enganado. Ele não só ganhou a batalha, como ele está torturando o Homem-Formiga, mantendo ele preso em um looping temporal. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Agora é hora de falar sobre os sacrifícios dele. O Kang realmente acredita que tudo que ele está fazendo é pro bem do multiverso. É uma espécie de Thanos piorado, porque enquanto um destruiu meio universo, o outro pretende destruir todos os universos menos um. I'm the only one who knows that. At least I'm the only one with the will to act on it. And you're the only one who sees. I am the only one that can see it's broken. No momento em que a Janet toca na cadeira do tempo e tem visões da mente do Kang, a primeira coisa que ela vê é ele destruindo uma realidade, provavelmente a primeira realidade que ele apagou. O que é legal notar é que tem uma mãe e um filho abraçados nessa primeira realidade, usando as mesmas roupas verdes que ele estava usando quando ficou preso no Reino Quântico sem a armadura. Essa pode ser a própria família do Kang, mas sendo ou não, é extremamente provável que essa seja a própria realidade dele, considerando as roupas dessas pessoas. Então a primeira realidade que ele destruiu foi a dele próprio, matando a família dele e todas as pessoas que ele conhece no processo. Por isso ele aparece ajoelhado e sofrendo nessa mesma cena, e também por isso ele fala pra Janet: você não tem ideia do que eu perdi. I have lost. You have no idea what I have lost. É mais um paralelo com Thanos, que teve que sacrificar a Gamora, a filha que ele ama, pelo bem do universo de acordo com a visão dele. Bom, e quem acompanha o canal sabe que eu venho falando faz tempo que esse Kang e Aquele que Permanece da série do Loki são a mesma pessoa. E esse filme tem várias provas disso. Por exemplo, esse Kang tem um trono no topo de uma pirâmide, e na abertura da Marvel eles colocam pela primeira vez Aquele que Permanece no topo da letra A, que tem um formato parecido. Mas o que é mais legal de reparar nessa cena dele com a Janet no passado é que ela pergunta quantas realidades vão morrer se ele se libertar, e o Kang responde a sua não. And how many worlds will die if you get out? Not yours. You saved my life. I made a promise. A Janet vem exatamente da linha do tempo sagrada, a única realidade que sobreviveu ao fim das guerras secretas que aconteceram no passado. Então o Kang realmente é um homem de palavra, ele prometeu pra Janet e cumpriu. E claro, essas guerras secretas vão acontecer de novo agora que o multiverso voltou a existir, e quando Janet pergunta o que o Kang pretende fazer, ele responde apenas com a palavra vencer. What are you going to do? Win. É justamente isso, ele vai vencer as guerras secretas, apagar todas as realidades e deixar só a realidade da Janet existindo de novo, assim como Aquele que Permanece já fez e contou pro Loki e pra Sylvie na série do Deus da Trapaça. E quando ele fala que já viu como tudo termina, ele com certeza está se referindo ao roteiro da linha do tempo sagrada que ele próprio escreveu, a versão mais velha dele que já chegou no fim dos tempos. Ele também projeta uma imagem da linha do tempo sagrada em forma de círculo, provando que ele viu mesmo como tudo termina. But I saw how it ends. E essa linha do tempo é um círculo porque ele está prendendo o multiverso inteiro da Marvel em um looping temporal. Mas isso também é papo para depois. Porque, como eu comentei agora há pouco, o Scott está preso em um looping temporal e o Kang está torturando ele. Primeiro, o Scott já sabia que o portal ia se abrir atrás dele para ele e a Hope saírem do Reino Quântico. Quando a Cassie abre o portal, ele fala vamos para casa sem nem olhar para trás. Let's go home.
Você pode até alegar que ele ouviu o barulho do portal se abrindo, mas podia ser o barulho de qualquer outra coisa. Ele fala com muita confiança, é porque ele já viveu isso antes. Outra coisa é a fala dele na cena final. Scott, you just saved the quantum realm with your family and drank a guy without holes. Why does this kind of stuff keep happening to you? That doesn't make any sense. É curioso ele falar que esse tipo de coisa continua acontecendo com ele logo depois de falar que salvou o reino quântico. É mais uma pistinha aí do looping temporal. Mas se você ainda não tá convencido, tem um casal, uma mulher de verde e um homem careca, que passam pelo Scott na rua na montagem final do filme. Momentos depois, eles estão de novo na frente dele. E outra, quando o Scott tá caminhando pela rua, ele passa na frente da loja de donuts e continua reto. Ele atravessa a rua e segue para a direção contrária da loja e depois ele aparece dentro da loja. Mais pistas de que o tempo não tá passando corretamente. E se você acha que isso é erro de continuidade e erro de edição, tem mais detalhes. Tudo que o Scott vê na cena tem cores verdes e roxas bem chamativas, justamente as cores do uniforme do Kang. Até no aniversário fake da Cassie, o bolo é verde e as bexigas roxas. Aliás, o bolo é uma pista legal também sobre o fim do filme. Muita gente acha que esse filme tem um final feliz e não percebe essas coisas que eu acabei de comentar. E a última cena do filme é justamente o Scott comendo o bolo e fazendo careta. Apesar de parecer doce, o final do filme é extremamente amargo. Todo mundo aí pensando que o Kang perdeu de formigas e foi derrotado pelo Scott pela Hope, mas na verdade tudo aconteceu conforme o planejado. Ele tem acesso ao roteiro da linha do tempo sagrada e ele sabe o que vai acontecer. Ele provavelmente precisava da tecnologia do Homem-Formiga ali, em contato com o núcleo da cadeira dele, para conseguir chegar no limbo. Ali na cena da suposta morte dele, ele acaba encolhendo antes da explosão. Ele saiu do reino quântico. Talvez seja justamente nesse momento que ele vai parar no lugar onde está a Lyoth. Ali ele vai transformar a Lyoth em arma para batalhar contra as variantes dele, algo que ele já falou também na série do Loki que aconteceu. E claro, voltando para as visões da Janet, na mente do Kang ela vê a linha do tempo cheia de ramificações, como ficou no fim da série do Loki. Mas uma por uma, essas ramificações vão explodindo, mostrando que ele vai apagar todas elas. E antes ele estava atacando realidade por realidade, fazendo o trabalho manualmente. Esse momento da suposta morte dele pode ser justamente o que dá para ele a tecnologia que a TVA usa para apagar as linhas do tempo erradas sem precisar fazer isso em batalha. Se isso foi de fato o que fez ele parar no limbo, a gente lembra pela série do Loki que é justamente no limbo que vão parar as coisas que são expurgadas pelos agentes da TVA. This is the place where the TVA dumps its rubbish. Everything they prune. And Elias, he ensures none of it ever returns. They send entire branched realities here that are devoured in an instant. E aí vem mais uma vez o monólogo final do Homem-Formiga. Se liga no que ele fala também no fim do filme. It's been a pretty wild ride. One day you're fired from Baskin-Robbins. The next, you're beating a time-traveling space king. We did beat him, right? I mean, yeah, that's what happened. He was getting out and he didn't get out. He also said something bad was coming. And that everyone would die if he didn't get out. Wait, so did I just kill everyone? Is everyone gonna die because of me? Oh my god. Oh my, what did I do? What did I do? No fim, essa paranoia dele faz total sentido. Por causa do Homem-Formiga, o Kang finalmente tem tudo o que precisa para destruir todas as realidades e as linhas do tempo. Traçando um paralelo com os quadrinhos, onde o Hank Pym é atormentado eternamente por ter criado o Ultron acidentalmente, nos cinemas o Scott deu pro Kang o que ele precisava. É a sina dos Homens-Formigas de criarem vilões poderosíssimos, sem querer. E a paranoia do Scott e do Loki também com o Kang agora lembra muito da paranoia do Tony Stark com Thanos na Saga do Infinito. Mas essa paranoia é mais importante ainda. Outra coisa muito estranha nessa cena é que ele está absolutamente desesperado, preocupadíssimo, e de uma hora para outra, simplesmente do nada, ele resolve achar que tá tudo bem e que não precisa se preocupar. What did I do? You know what? It's probably fine. Isso acontece porque tem alguém, o próprio Kang no caso, controlando esses pensamentos dele. A preocupação dele pode ser interpretada como a mente dele tentando escapar desse controle, dessa tortura. É um momento de consciência em meio à loucura dele. O mesmo pode ser dito da cena em que o cara dos donuts cobra o café dele. Na montagem do começo do filme ele não cobra, mas no final ele cobra. E cobrar pelo café é totalmente normal, né? Essa é uma pontinha de consciência, a luta da mente dele tentando se livrar desse controle.
É praticamente igual ao que acontece no filme O Show de Truman, do Jim Carrey. Para que o Homem-Formiga não descubra que está sendo manipulado, o que ele vê é uma versão quase perfeita do mundo dele, um mundo onde ele é feliz e querido por todos. Já esses momentos, como o café sendo cobrado ou a paranoia, são como o equipamento de luz que cai do céu e faz o Truman ficar desconfiado no filme. Pequenas doses de realidade em um mundo imaginário. Presta atenção que a Hope é quem evita que o Kang passe pelo portal, depois é ela que ataca ele e empurra ele na direção do núcleo. O Scott só finaliza com o último soco, mas é a Hope quem realmente salva todo mundo no final. Só que na hora que os dois se levantam, a Hope fala: "Você conseguiu." Ela não chega nem a considerar a própria participação na batalha, ela não fala "nós conseguimos". Também é estranho, também parece ser coisa da cabeça do Homem-Formiga. Além disso, é legal comentar que todo o alfabeto do Reino Quântico é representado por letras em forma de círculo. Até o título do filme foi divulgado um tempo atrás, escrito só com formas circulares. No fundo de Cronópolis também tem vários círculos e a própria pirâmide também é cercada por anéis. Tudo para representar essa parada de loop temporal, porque círculos não tem começo ou fim. A versão do Kang do MCU é inspirada em grandes conquistadores, como Alexandre o Grande, Júlio César ou Gengis Khan. Nesse filme, o Kang ainda tá no começo da carreira de conquistador, né? Ele diz pra Janet que Kang é quem ele precisa ser. Who is Kang? Who I need to be. Já em Loki, ele diz estar velho e cansado. Tired. I'm older than I look. Aquele que permanece é a personificação da famosa frase sobre Alexandre o Grande. Quando Alexandre viu a amplitude de seu domínio, ele chorou porque não havia mais mundos para conquistar. Ele fica sentado no castelo dele, entediado, porque já conquistou todas as realidades e não tem mais o que fazer. É também muito semelhante ao que o Thanos faz em Ultimato. Ele não tem mais propósito, o Thanos estava aposentado, vivendo tranquilo, e ele morre ali com a sensação de dever cumprido. E comparando a maneira como o Kang conta pra Janet sobre o multiverso e como as variantes dele estavam destruindo todas as realidades, a gente consegue ver semelhanças visuais grandes com Loki. Primeiro, aquele que permanece representa o multiverso empilhando círculos em cima de círculos, exatamente como o Kang faz. Ele também se coloca no meio desses círculos durante a explicação, e o Kang estava justamente no meio do círculo quando ele explicou tudo pra Janet. É como se aquilo que a versão da série do Loki mostrou fosse a representação desse passado dele contando essa história pra Janet. Tem até uma frase do Kang quando o Scott tá no chão dizendo: I want you to remember. You could have gone home. You could have seen your daughter again. But you thought you could win. É uma referência ao que ele próprio fala pra Janet no passado. What are you going to do? Win. E claro, ele está se referindo às Guerras Secretas, à guerra entre universos que ele sabe que vai ganhar, porque está escrito no roteiro da linha do Tempo Sagrada. Mais um detalhe interessante desse filme que eu preciso comentar é que o exército de Kang, apesar de parecer um monte de robôs, é composto por seres humanos, e muito provavelmente essas são as primeiras versões dos agentes da TVA. O fato de eles serem humanos fica claro quando o personagem do William Jackson Harper, o rebelde com poderes de telepatia, consegue ler a mente de um deles. Se fosse um robô, isso não seria possível. E tem outros detalhes nesse filme que eu também preciso apontar aqui. Por exemplo, quando o Kang pergunta se o Homem-Formiga não é o cara do martelo, ele não tá se referindo ao Thor. O Kang tá falando do Capitão América. É bom lembrar que o Capitão América atravessou o Reino Quântico carregando Mjolnir para devolver as joias do infinito para as respectivas linhas do tempo delas. E ele estava usando uma roupa muito parecida com a do Homem-Formiga, que é o uniforme de viagem no tempo. Por isso o Kang confundiu os dois. Ele não ia confundir a aparência física do Scott com o Thor, né? Apesar da piadinha que o Scott faz. We get confused a lot. Similar body types. E o nosso Capitão América conseguiu devolver as joias, né, e voltar, a gente vê ele no fim de Ultimato, mas provavelmente algum outro Capitão América de alguma outra linha do tempo que faz a mesma coisa foi assassinado pelo Kang. E é legal lembrar que a anciã explica pro Hulk que sem uma das joias, né, todo o equilíbrio daquele universo ia se desfazer. Então provavelmente o Kang, matando o Capitão América, destruiu em uma tacada só pelo menos 3 realidades, né, que eram as realidades das joias que ele precisava devolver. As realidades
que os Vingadores visitaram em Ultimato. Outro detalhe legal é que na cena da tempestade de probabilidades e das várias variantes do Homem-Formiga, o MODOK diz que o Scott estava dentro da caixa de Schrödinger e que ele era o gato. O sumiço repentino das variantes do Scott e da Hope é baseado no próprio conceito físico do experimento. O gato de Schrödinger está tanto vivo quanto morto até que alguém abra a caixa. Tanto a Hope quanto o Scott são os observadores um do outro naquele momento. A partir da hora em que os dois se veem, é como eles tivessem aberto a caixa. Então naquele momento só tinha um estado possível para ambos e todas as outras possibilidades desaparecem. E voltando para a cena de batalha do Scott e do Kang, além de ser absolutamente brutal, a cena do Kang pisando na cara do Homem-Formiga é uma referência a uma fala de Nick Fury no primeiro filme dos Vingadores, ameaçando o Loki enquanto ele estava preso. Curiosamente, o Loki da série é justamente daquela época do primeiro filme dos Vingadores, e agora ele está lidando com essa ameaça pesada que é o Kang. Não é à toa que a segunda cena pós-créditos é justamente uma cena retirada diretamente da segunda temporada de Loki, que sai ainda esse ano. Nessa cena a gente conhece o Victor Timely, mais uma variante de Kang, e que eu também acredito muito que seja a mesma variante que aquele que permanece e Kang. Quantumania é uma prova grande de que o multiverso da Marvel vai acabar e tudo vai voltar a ser um universo só, sem variantes, sem outras realidades. E a culpa disso é exatamente dessa variante, o Kang de Homem-Formiga, que também é aquele que permanece e Victor Timely. Dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu explico direitinho por que o multiverso da Marvel vai acabar. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.